O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração. Quando começa a fazer uma leitura sistemática dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, Atos dos Apóstolos. Quando a gente começa a ler os Atos dos Apóstolos, a gente percebe que os Atos dos Apóstolos têm um protagonista nos primeiros capítulos. É São Pedro. E não é à toa que São Pedro é protagonista dos Atos dos Apóstolos no início. Porque depois é chamado, depois do capítulo 12 para frente, chamado Atos de Paulo, porque o protagonista é o apóstolo São Paulo. Porque fica claro para o estudo bíblico, para a exegese, que Pedro, ele é apóstolo dos judeus. Ele foi anunciar primeiro aos judeus. Nós estamos vendo o anúncio, o querigma, a parresia de São Pedro aos judeus. E hoje a palavra está dizendo para nós que agregou mais irmãos ao número dos cristãos que se multiplicavam. E era em torno de 5 mil cristãos. Numa só pregação, São Pedro converteu 3.000. E numa segunda pregação, 2.000. Misericórdia! Era conversão mesmo. Conversão de
abrir o coração, antes mesmo de receber o batismo, já estavam cheios do Espírito Santo, cheios dos dons do Espírito Santo. Então percebam que a verdadeira religião, aquela que agrada o coração de Deus, é uma religião pneumática. O que é isso, Padre? É uma religião onde o Espírito Santo se manifesta com os seus dons. Jesus mesmo já tinha dito a um judeu, Nicodemos, João 3,6, que nasce da carne é carne, que nasce do Espírito é Espírito. Em verdade vos digo, se não nascer de novo, se vocês não nascerem de novo, não poderão ver o reino dos céus. Mas, Padre, para a gente fazer essa experiência de Deus, Deus tem que querer, senão a gente vai malhar em ferro frio e nada vai acontecer. É isso mesmo, isso tem nome, chama-se graça de Deus. Deus precisa derramar a sua graça, sua força, seu poder. Atos 1,8, sereis revestidos da força do alto e sereis as minhas testemunhas. A beata Helena Guerra, no final do século XIX, começou a enviar ousadamente, uma santa ousadia ao Papa, cartas de exortação ao Papa, onde se viu uma freira, uma senhora desconhecida lá na sua congregação, começa a escrever ao Santo Papa Leão XIII, o Papa da transição do século XIX para o século XX, dizendo ao Santo Padre, o Papa, clamando ao Santo Padre, o Papa Leão XIII, que recordasse a Igreja Católica, recordasse aos cristãos que o Espírito Santo estava esquecido no coração dos fiéis, dos padres, dos pastores. Tanto é que o Papa Leão XIII vai consagrar o século XX ao Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não podemos nada. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pela ação do Espírito Santo. Ninguém pode testemunhar Jesus, ninguém tem gosto pela oração, ninguém consegue amar o próximo, ninguém consegue ver os seus próprios defeitos, ninguém consegue vencer as suas próprias limitações. O amor fica frio, sem o Espírito Santo tudo é escuro, tudo é gelado, tudo é árido, tudo é difícil. E é essa experiência de São Pedro, essa experiência de São João, por isso que eles estavam transbordando amor e levantaram aquele homem, e eles mesmos deixam claro, nós não fizemos nada, quem fez foi Jesus, que vós matastes, que vós crucificastes. Ai, Padre, São Pedro está irado contra os judeus? Não, São Pedro não está irado, ele é um instrumento da verdade, ele é um instrumento da verdade. A pedra que vós, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Quem é esta pedra que foi rejeitada pelos construtores? Essa palavra construtores, em outros idiomas, ela é muito próxima da gente, A pedra que os poderosos, que os legisladores, que os julgadores, colocando acima de Deus, julgando o próprio Deus, rejeitando o próprio Deus, tramando para que Deus seja eliminado. A história se repete, meus queridos, a história se repete. Hoje nós estamos vendo isso no Brasil, nós estamos vendo isso em inúmeras nações. A pedra que os pedreiros rejeitaram, estão rejeitando a pedra angular. O que é pedra angular? Ângulo é a porta central do templo, e no ângulo tem uma pedra que sustenta tudo. Isso chama-se pedra angular. Sem ela o templo vem abaixo, não sustenta. E foi justamente
a rejeição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a pedra angular do Antigo e do Novo Testamento, quando ela foi rejeitada, quando ela foi humilhada, julgada, vilipendiada, colocada de lado, crucificada, quando Cristo, nossa Páscoa, foi imolado e depois rejeitado na pessoa das suas testemunhas, que são os apóstolos da igreja, não tardou, meus irmãos, não tardou. 30 e poucos anos depois, o imperador Tito, cheio de fúria, de raiva, cheio de impaciência com o povo judeu por causa das suas insurreições e dificuldades, adentraram Jerusalém e destruiu tudo, cumprindo-se a profecia que Jesus deu em Mateus 24, 2. Vocês estão vendo todas essas pedras, todas essas construções esplêndidas? Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E por que que o templo veio abaixo? Porque não tinha a pedra angular. E o que aconteceu há 2000 anos com o povo de Israel, está acontecendo hoje, 2021, com o povo cristão, que se diz cristão, porque 90% do nosso país é cristão, 90% do Brasil é cristão. Somos a maioria católicos e nossos irmãos também evangélicos protestantes. E um país com 90% de cristãos ter a sua pedra angular, que é Cristo, que é a religião, que é os sacramentos, que é as suas igrejas, os seus templos, as suas capelas, a liberdade de culto, a liberdade religiosa, vilipendiada, julgada. Lembremos o que é o pecado. Pecado é uma revolta, nos ensina Santa Elizabeth da Trindade, uma revolta contra Deus Criador, Deus legislador e Deus Pai. Quem se revolta contra Deus Criador, sobretudo, são os demônios. Quem se revolta contra Deus legislador são os chefes, os poderosos, aqueles que detêm o poder temporal. E quem se revolta contra Deus Pai? Somos nós, os filhos pródigos, os filhos mais velhos, aqueles que estão dentro da igreja. Revolta dos demônios, revolta do poder público, dos legisladores, daqueles que julgam, revolta dos filhos. Nós estamos vivendo num tempo de revoltas, num tempo de injustiças, mas tudo isso foi profetizado por Nossa Senhora. Em Fátima, Nossa Senhora deu o script do século 20, século 21. Depois ela retoma em Akita. O Papa Bento XVI diz a mesma coisa, que a mensagem de Fátima e a mensagem de Akita essencialmente é a mesma mensagem. Deus continua visitando o seu povo, como visitou o povo de Israel nos momentos dos maiores castigos, porque não é Deus que está irado e jogando setas neste mundo. Não, se você tira a pedra angular, tudo cai abaixo, e é o que está acontecendo. Mas prestem atenção, terminemos. Antes de eu ler para vocês uma palavra que Deus me deu agora, de manhãzinha, acordando para vir na missa, estava ainda na cama, abrindo os olhos, Deus já soprou no meu ouvido, no meu coração, um trecho de Isaías, a respeito do que nós estamos vivendo aqui no Brasil, esse vilipêndio da liberdade religiosa. Vou ler para vocês, Isaías capítulo 30, versículo 9, nada melhor do que Deus falando conosco, direto à nossa inteligência, ao nosso coração. Mas antes de ler Isaías, prestem bastante atenção, atenção, entendam de uma vez por todas, nada será como antes, nada mais será como antes.
tudo está sendo mudado, tudo está sendo solapado na sua base. As coisas não voltarão como era antes mais. Mas quem pode dizer isso? Só Deus pode dizer essas coisas. Como que o Senhor pode dizer que nada será como antes? O Senhor tem bola de cristal? O Senhor conhece o futuro? Não, queridos, aqui não é questão de futurismo, ou questão também de olhar para as profecias. Não. É questão de relacionar causa e efeito, estudar um pouquinho, estar aberto, ouvir a ação de Deus que nos mostra, porque as pessoas estão achando que, eu estou fracassando no meu negócio, eu estou fracassando na minha empresa, a economia não está aguentando, a saúde não está aguentando. Muitos estão aproveitando de uma situação caótica, onde muitas pessoas estão falecendo, muitos inocentes estão perecendo, muitos estão aproveitando esse momento para fazer política, para fazer revolução, para ir contra aquilo que é a alegria do povo brasileiro, que é a liberdade religiosa, é a busca de Deus, são os valores da família, são os valores da própria Constituição, que ainda tem valores humanos, éticos, cristãos. Então, debaixo dessa confusão, muitos estão aproveitando. Isso não é só no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. Nós estamos sofrendo um grande ataque ideológico, político, e as coisas não voltarão mais como antes, e podem atingir um vértice, pode atingir um ápice, onde um conflito maior, um conflito bélico a nível mundial. Então, queridos, o que fazer diante de tudo isso? Enxergue as coisas com a ótica de Deus. Deus está permitindo que o mal pareça vencer, para que ele mesmo seja destruído. Termino com Isaías capítulo 30, versículo 9 seguintes, palavra que Deus me deu agora de madrugada. Encaixem essa palavra com tudo isso que nós estamos vivendo, a nível de Brasil e mundo, porque este é um povo rebelde. É Deus falando, Isaías 30, versículo 9, porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que se recusam a ouvir as instruções do Senhor, e dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não nos anuncieis a verdade, dizei-nos coisas agradáveis, profetizai-nos fantasias. Afastai-vos do mau caminho, retirai-vos da vereda, deixai de colocar-nos sobre os olhos do Santo de Israel. Por isso, eis a réplica do Santo de Israel, o Senhor, visto que rejeitais esta advertência, para fiar-vos de meios tortuosos e perversos, e procurar aí o vosso apoio, acontecerá para vós, por causa desse crime, como uma fenda que forma silenciosa numa muralha elevada. De improviso e num instante sobrevém o desabamento. Não brinquemos com Deus, não brinquemos com o que é sagrado, com a lei do Senhor, não toquemos naquilo que não temos direito. E o Senhor está dizendo que por conta dessa rebeldia, por conta dessa insubordinação ao céu, muita coisa vai cair, muita coisa vai ruir, muita coisa virá a pó, será aniquilado. Aniquilado é isso, reduzido a nada, como foi o templo de Jerusalém, como foi Israel com a rejeição dessa pedra que é Cristo, que é sustentáculo de tudo, do universo inteiro. Continua a palavra de Deus, versículo 14:
30, 14 de Isaías, palavra de Deus para nós nesses tempos, iluminar a nossa vida, fortalecer a nossa vontade, nos colocar no caminho da salvação. Quebra-se como um pote de barro despedaçado sem piedade, de modo que os destroços não ofereçam sequer um caco para apanhar brasas no fogão ou tirar água da cisterna. Porque aqui está o que disse o Senhor Deus, o Santo de Israel: é na conversão e na calma que está a vossa salvação. É no repouso e na confiança que reside a vossa força, porém sem nada querer ouvir. É no silêncio e na esperança que está a vossa salvação. Como nós precisaremos de sabedoria para trilhar os escombros que nós vamos ver daqui pela frente. Precisamos de muita sabedoria, precisamos de silêncio, como diz o profeta Isaías, é no silêncio e na esperança. Mas Padre, se tudo está ruindo, qual que é a nossa esperança? A nossa esperança é uma intervenção divina, porque depois que Jesus foi crucificado e o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, nada em Israel foi como antes, nada. Vivemos num tempo onde nada mais será como antes. Parece que a igreja está sendo reduzida, parece que a igreja está perdida, parece que ela está perdendo seus membros. Na verdade, a árvore está sendo chacoalhada, está caindo muitas folhas secas, muitos galhos secos, muitos frutos podres, para que esta árvore bendita que é a igreja, que é santíssima, que foi plantada pelo próprio Senhor da vinha, ela que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, ela vai crescer verdejante e vai ser sombra para todas as nações. Mas que antes que isso aconteça, haverá muita poda, haverá muita ventania, mas a árvore e os frutos que realmente estão presos ao galho da fé, aqueles que são submissos à vontade de Deus, esses vão permanecer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde, vitória minha.